Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Quadro, esse é mais um vídeo do Fiz Cinema. E hoje eu estou novamente com o Vicente Cesserin, meu parceiro e amigo, para a gente conversar sobre Napoleão, do Ridley Scott. O filme que conta a ascensão e queda de Napoleão Bonaparte, interpretado pelo Joaquin Phoenix, e o seu relacionamento com Josephine, que é interpretada pela Vanessa Kirby. E aí, Vicente, tudo certo com você? Tudo certo, Diego. Um grande filme ou um filme grande? Né? Fica aí Esse a dúvida. acho que esse vai ser sobre isso que o nosso papo vai acabar girando, né, no final das contas, né? E as nossas opiniões vão ir. E eu queria dizer que, Vincent, você sabe como funciona o esquema, pode falar seus links, onde a gente pode encontrar você e por aí vai. Bom, além do Sábado Sem Legenda, que é o podcast que eu faço com o Diego e com a Camila, editado pelo Bosco, eu estou no Coquetel Kuleshov, né? Em todas as redes, só pesquisar Coquetel Kuleshov ou Vincent Kuleshov, vai me encontrar aí na Twitter, Instagram, Letterboxd, todos os lugares. E tem o site, né? Que tem as críticas lá também, que são as mesmas críticas do Letter, que for melhor aí Perfeito. para todo mundo. Perfeito, perfeito. Todos os links do Vincent vão estar aqui embaixo. E se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aqui, e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Quer começar, Vicente, assim, começar falando com você, qual que é a sua relação com a grande mente por trás desse filme, né? A grande mente corpo por trás desse filme, digamos assim, né? Que é o Ridley Scott, né? O maestro por trás desse filme. E qual que era a sua expectativa pro Napoleão? Cara, eu tava com bastante expectativa pro Napoleão, porque eu gosto dos épicos do Ridley Scott. Assim, gostar mesmo, assim, tem, sei lá, três que eu gosto. Mas ele é um cara que, como eu fui um adolescente de Senhor dos Anéis, assim, e como eu Uhum. gostava muito desse gênero épico, eu via tudo, assim, na época que eu trabalhei na locadora, eu via tudo que chegava, às vezes, um filme meio filmado na Europa, assim, baixo orçamento e tal. Eu sempre me interessei muito pelo tema, pelo estilo, pela estética e tal. E talvez por essa coisa geracional, então eu cresci muito com os épicos do Scott passando no cinema, né? Então teve a Cruzada, teve Gladiador, né? Que são os dois principais. Então, eu sempre me acostumei muito com essa ideia, assim, dele ser um diretor que dirigia alguns desses filmes que eu curtia, assim. Mesma época que teve Troia, que teve outros assim também, né? Então, a minha relação é essa, assim. E daí tem outros filmes que eu gosto muito dele, né? Que no começo da cinefilia eu comecei a curtir, daí eu vi que era dele, tipo Alien, Blade Runner, né? Esses clássicos aí de ficção que ele fez. E até filmes que eu gostava quando era mais jovem, hoje em dia nem gosto tanto mais, assim, né? O Hannibal, o Black Hawk Down, assim, mais uma coisa de adolescente, assim. Então sempre me pareceu, assim, um cara interessante. Hoje em dia eu gosto muito mais da filmografia do Tony, né? Né, como você também, imagino que, que muita Não tem gente, né? como agora, né? Não tem. Mas ainda retenho essa coisa de ser um diretor que eu vi muita coisa ali nesse período formativo, assim, e gostar de algumas coisas, assim. E daí aquela coisa, ultimamente ele tava meio. Não dá pra dizer que ultimamente ele tá em altos e baixos, porque ele sempre esteve, né? É. Mas ultimamente tem essa coisa de é meio que uma loteria se o filme dele vai ser bom ou ruim. E o último épico dele que ele fez, que é o. Não sei nem se dá pra chamar de um filme épico, né? O que é o Último Duelo, assim, é um filme meio Sim. de discussão, assim, de trama, de novela, assim, num período, né, de medieval. Mas eu gostei bastante. Então estava bem ansioso para esse, até porque ele é um francófilo, né? Ele sempre gostou da história da França e dessa grandiloquência, assim, que ele definitivamente busca aqui, né? Uma grandiloquência, assim. Claramente, ele é um cara muito fascinado pela história da França, mas claramente ele é um típico britânico muito fascinado pela história da França, né? Acho que como a gente É, vai falar no filme, né? Acho que tem muito disso. Bem, Vicente, a minha relação com o Ridley Scott é um pouco parecida com você, com algumas diferenças, mas por outros contornos. Porque eu cresci numa época que os filmes dele passavam muito na televisão, esses épicos dele, assim. E eu sempre vi esses filmes, né? Nunca tive a chance de ver nenhum filme dele no cinema, que é um filme épico. O primeiro filme do Ridley Scott que eu fui ver no cinema foi Perdido em Marte, que eu vi exatamente no cinema mesmo, assim.
Uhum. Mas eu sempre vi esses épicos aí passando na televisão. A Cruzada, né? Que a versão normal passava na televisão, o Gladiador, e por aí vai, né? No começo da cinefilia eu fui descobrindo os filmes dele, né? Tipo, o Alien, o Blade Runner, né? Que foram os filmes que fizeram a fama dele, digamos assim, né? E sempre passou E muito era um filme. diretor muito que tava no Oscar também, né? Tava no Nessa Oscar, época. exatamente, exatamente. E fazendo filmes que eram, tipo, grandes projetos, né? Eu lembro quando o Prometheus foi feito também, né? É um diretor que ele lida com um cinema de prestígio, mas é um diretor super blockbuster, um operário da indústria, né? Assim, acho que ele tenta muito ser, tipo... Ele tenta ser, eu acho, uma figura para o cinema atual, que, sei lá, um David Lean já foi, um George Stevens, sabe? Fred Zimmerman, esse tipo de diretor, sabe? Assim, um diretor que é um diretor da indústria, mas que tenta impor alguma voz, sabe? Acho que o Ridley Scott ele tenta ser isso, sabe? Acho que o sonho dele é ser esses caras, tipo, tá? David Lynch, Cecil B. DeMille, até o escopo que ele tenta alcançar, né? E aí Sim. você vai percebendo, né, que vários filmes, você já viu vários filmes dele passando na televisão, tipo, Thelma e Louise é um filme que eu já vi várias vezes na televisão. Aí eu fui perceber, é um filme do Ridley Scott. Aí você vê o Gangster, a mesma coisa, um filme que eu via várias vezes na televisão, sabe? G.I. Jane, o próprio Hannibal, que você citou, um filme que eu vi no TNT, sabe? Mas eu já achei horrível na Engraçado que época. parece que às vezes ele vira uma chave nessa coisa, né? De tipo, sei lá, quando ele vai fazer um filme mais de fantasia ou mais de épico, ele adota um lado mais, assim, de imposição, assim, visual, né? Uhum. Tanto que, sei lá, eu não consigo lembrar de como. Eu nunca vi inteiro de I, Jane, essas coisas assim. Mas eu não consigo lembrar, por exemplo, Thelma e Louise, eu não. Apesar de ser um filme bonito, de ter cenas visualmente marcantes. Paisagista, né, tal, assim. Não parece um Ridley Scott, né? Assim, é Não, até não, não, curioso, não. né? Sendo que é um dos Ele filmes mais famosos dele. é mais famosa. Eu acho que o Ridley Scott é um diretor camaleônico ao estilo, não estou falando de qualidade, hein, gente, pelo amor de Deus. Ao estilo, sei lá, do Cine Lumet ou do Clint, sabe, assim. Que ele meio que vai se adaptando a diferentes projetos. Só que eu acho que, assim, ele segue temáticas que são bem evidentes, assim, sabe? Só que abordadas de um jeito diferente. Por exemplo, tem essa coisa do filme histórico, do filme de Uhum. época, né? Uma questão sempre muito interessado em figuras femininas, tanto como protagonistas, que perpassam na vida de homens, né? Eu acho que tem muito isso na obra dele. Peregrinações, religião, né? Tudo isso. E a tecnologia, a ficção científica. Acho que os gêneros que é mais associado acaba sendo a ficção científica e o filme de época, o épico de época. Só que no meio de tudo isso, você tem filmes como, sei lá, Thelma e Louise, aquele O Vigaristas lá do Nicolas Cage, né? Que é uma comédia farsesca. Você tem o Black Hawk Down, que é um filme que é um filme de guerra, tipo, contemporâneo. Você tem o Black Rain, que é um filme policial. Mas e ainda tem uma coisa do Ridley Scott, que é diferente do irmão dele, o Tony, que é um diretor claramente mais experimental. O Tony Scott é um diretor mais sisudo, mais soturno, mas que ainda carrega bem nas tintas. Assim. Ele é um diretor muito carregado, o Ridley Scott, mas sempre com esse tom mais impositivo, né? Uma sobriedade, mas que é uma sobriedade bem radicalizada, né? Eu acho, assim, normalmente, né? Tem essa coisa meio de designer, né? Não sei se É. a Ele formação dele estudou exatamente. artes, né? É, A ele estudou formação dele é de artes artes, né? e ele tem essa coisa, assim, de pelo menos pensar nos filmes por, assim, e às vezes pensar mais nisso do que às vezes numa dramaturgia, numa coisa assim, o que Totalmente. a gente percebe, né? Mas é um cara que sempre pensa nisso, pelo menos. É engraçado essa coisa do David Lean, né? Ele realmente tem isso, assim, de querer ser, de parecer ser uma inspiração para ele, É o né? que ele mais busca, eu acho. Acho que o sonho dele é ser isso, sabe? Ser um David No Lean da vida, assim. próprio Prometheus, né? O robô é obcecado por... Qual o filme do David Lean que ele gosta? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar, mas botaria aqui. Mas ele gosta de um filme do David Lean, assim, então é uma coisa meio assim ele eu acho que ele é camaleônico, mas como eu falei, eu acho que ele adota esses tipos assim. Então, eu acho que Eu se acho a que gente ele é um pegar, por exemplo, autor camaleônico, sabe, tipo o Clint Eastwood, o Mendes, sabe? é, Que se a claramente são gente autores, mas se a conseguem se adaptar muito gente bem. se a gente pegar, por exemplo, todos os épicos históricos dele, são todos É, meio parecidos, assim, se a gente pegar sim. todos os filmes de ficção científica dele, são todos. Então ele tem essa é como se ele tivesse várias faces, né? Vários modos assim.
que é uma coisa meio de um diretor também, que acho como que ele se vê também, um diretor que também exerce um papel autoral, mas exerce o papel de operário da indústria também, sabe? Que tinha aí, sei lá, George Stevens fazia vários diferentes entre si, Fred Zimmerman, né? Esses diretores que eles faziam vários filmes diferentes, né? Apesar das suas próprias preferências, assim. Então, o Ridley Scott, eu acho que por esses motivos que a gente falou, ele é um cara que me interessa, só que, assim, diferente de você, Vicente, eu acho que eu tenho uma visão bem mais negativa dele, né, assim, né? Por mais que eu acho que ele é um dos poucos diretores, eu não diria que eu tenho uma relação de amor e ódio, mas que eu tenho uma relação de muito interesse, mas também de muita frustração, sabe? Porque eu acho que ele tem um olhar que é técnico, que é muito bem apropriado, mas eu acho ele muito limitado, o Ridley Scott, assim, sabe? Eu acho que ele tem muitas limitações e não só uma coisa tipo, ele entrou em decadência. Não, eu acho que desde o começo de carreira dele, eu acho que a sequência de... Ele teve um épico de... um ápice, né? Digamos assim, de criatividade no Duelistas, né? Que já é um filme que dialoga essa coisa do David Lean e tal, assim, que é um ótimo filme. O Alien Blade Runner, né? E depois do Blade Runner, eu acho que já dá para ver esses altos e baixos dele, assim, e já dá para ver muito que às vezes muitos filmes dele são acometidos de uma falta de envolvimento dele com o projeto. Eu acho que o Scott, às vezes, é o diretor que ele olha muitos filmes como storyboard, sabe? Assim, não avança essa parte do filme para além do storyboard, sabe? Assim, o que não é um problema, tipo, sei lá, o Hitchcock fazer storyboards, grandes diretores fazem storyboards, né? E o Scott, pessoalmente, é fascinado com as coisas de storyboard e tal. Mas ele, se às vezes, alguns filmes dele são muito preciosistas, assim, na feitura dos filmes, mas parece que ele nunca se entrega a se conectar com esse filme como uma unidade. Nem digo, tipo, só na narrativa mesmo, não. Mas eu acho que ele não consegue dar uma unidade para o filme que seja coerente dentro dele, sabe? Dar um gancho para o filme. E, às vezes, e os filmes são acometidos de muita apatia, sabe assim? E às vezes eu acho que ele olha muito para pontos específicos do filme, sei lá, ele olha muito para o visual de um filme, para a caracterização de um filme, e a decupagem já é uma coisa mais óbvia, sabe? Tem um excesso de cálculo que eu acho que faz os filmes dele não respirem às vezes, sabe? Que é diferente do... Criação de cenários e tal, né? Exatamente. Parece que às vezes parece que o filme não ganha uma humanidade. Nem digo, sabe, do filme ser frio, ser calculista, sabe? Eu acho que às vezes rola uma confusão, sabe? Tem diretores frios que são diretores muito pulsantes, muito humanos, sabe? Tipo Kubrick, por exemplo, que é outra referência que ele tem desde o começo, né? Que ele ama Barry Lyndon e tal, assim, né? E aí tal, que é um diretor que é vibrante, sabe? Que os filmes dele têm uma organicidade, que os filmes dele têm uma unidade. Acho que o Ridley A Scott gente, peca muito nisso, assim. você citou, eu lembrei que a gente falou que ele quer muito ser o David Lean, assistindo o Gladiador, o Napoleão, metade do Napoleão quer ser muito Barry Lyndon, né? Uma Sim. parte, um pedaço do filme, né? Um pedaço mais interno, mais de relações, de aristocracia, assim, acho que ele busca muito isso. Não, com Eu certeza. acho E até curioso pensar, porque o Kubrick, né? Um dos sonhos da vida dele era fazer um filme do Napoleão, né? Estrelado pelo Jack Nixon, né? Assim, né? sim, exato. Era um desses grandes projetos nunca realizados, né? Exatamente. Tanto é que eles foram fazer o Iluminado por conta disso, né? E acabou que nunca acabou rolando, né? Por causa da escala do filme e de tudo isso. Então, acho que o Ridley Scott, ele tem essa dificuldade. E eu, assim, eu sinto que os melhores filmes do Ridley Scott são os filmes que ele se solta um pouco e usa esse preciosismo dele todo para fazer os filmes realmente funcionarem no todo. Porque eu acho que os filmes dele os elementos não se conversam, sabe? Isso que me irrita um pouco. E aí, porque assim, sempre vão ter colaboradores que vão contribuir para o sucesso de um filme, por mais autoral que o diretor seja, né? A questão coletiva não é dicotômica e não é antagônica da visão autoral. Mas eu acho que no caso do Ridley Scott, eu acho que tem certos colaboradores que às vezes conseguem dar contornos para as limitações dele, sabe? Assim, por exemplo, eu vejo muito, tipo, sei lá, eu vejo muito uma coautoria do Dan O'Brien no Alien, na colaboração que os dois tiveram em todos os elementos que sucederam para o filme ser o que ele é, sabe? Então acho que quando o Ridley Scott ele tem uma química com a equipe que ele está, ele consegue vencer certas limitações dele que são muito evidentes, assim, ou quando ele tem um interesse real pelo que ele está fazendo, porque parece que às vezes ele tem interesses específicos por certos elementos do filme e não por outros, sabe? E as coisas não se conversam, sabe? Então acho que os melhores filmes deles ou partem de uma inspiração súbita, que é pontual do cinema dele,
e ele tem isso, ou então parte de colaboradores também que conseguem contornar certas limitações dele, assim, sabe? Porque senão eu acho que muitos filmes dele caem numa mesmice, sabe? E o que eu acho é que, tipo, é foda falar isso, porque eu acabo achando que ele só é um diretor. Eu acho ele um diretor bom, acho ele um diretor talentoso, mas eu acabo achando ele um diretor superestimado. E superestimado não quer dizer ruim, superestimado quer dizer que tem uma estima mais do que deveria, porque eu acho que é isso. Ele é um cara que tem. Ele conseguiu fazer 2 filmes que ficaram muito icônicos, né? O Alien e o Blade Runner, que foi esse grande fracasso, mas que é o filme que deu a volta total, né? E hoje é visto como um grande filme, né? Tal, assim, muita gente bota entre os melhores filmes do cinema. Então, ele conseguiu viver da fama desses filmes e pontualmente fazer outros grandes filmes, assim, tal, não sei o quê, e saber dialogar muito, que eu acho que é uma coisa que ele sempre teve, com o mercado, né? Com a indústria, né? Assim. Então, isso faz com que ele tenha, sempre que um filme dele é lançado, ele sai como, o grande diretor Ridley Scott, sabe? Assim, o que eu Ele acho é um cara muito justo, safo dentro muito safo. desse sistema de estúdios, né? Ele viu o sistema se modificar completamente e permaneceu nele, né? E tá aí até hoje, né, cara? Ele tá aí conseguindo fazer grandes orçamentos, saber o que ele quiser. Então acho que ele tem isso e é um mérito dele. Só que ao mesmo tempo, cara, assim, eu vejo quando sai um filme do grande diretor que Scott, sabe? É que eu não consigo botar ele no patamar de grande diretor, sabe? Eu acho que lá, Walter Hill, que é um cara que eu não Nolan. acho. Eu acho ele melhor que o Nolan, inclusive, o Ridley Scott, inclusive, assim, eu acho É. melhor. Mas assim, eu acho. Inclusive, eu acho que o Ridley Scott é meu pai desse pessoal, tipo Nolan, Villeneuve, que às vezes o Sam Mendes, que às vezes, tipo, cai nisso de ser meio tecnocratas, sabe, assim, esse pessoal, sabe, da apatia. Mas eu acho que ele, desse pessoal, é o melhor. Mas é isso, sabe? Por exemplo, o Ridley Scott, ele começou com o Walter Hill. Walter Hill não é um cara que eu falo que, porra, que gênio. Mas o Walter Hill, eu acho muito mais diretor com ele, não tem metade da consideração que o Ridley Scott recebe. Logicamente, isso por quê? Assim, por causa de tudo isso, né? Uma questão de solo, de como os filmes perpassam para a posteridade. Por exemplo, o Walter Hill, por exemplo, o Walter Hill, na mesma época, dirigiu The Driver e o The Warriors, que são filmes excelentes também, tão excelentes também quanto o Alien e o Blade Runner. Só que são filmes que não ficaram, né? Apesar de serem filmes conhecidos, ficaram, o Blade Runner ficaram. Isso é uma questão da construção da lógica das pessoas. É um cara que não soube dialogar também com o Ridley Scott e tudo isso. Mas eu acho que em questão de talento, não consigo ver o Ridley Scott e botar ele num patamar de grande diretor, sabe? Como ele é publicidade, como a publicidade faz com ele, né? Assim, né? Não consigo, Uhum. assim, E sabe? Isso acaba ele me irritando um pouco, assim, sabe? Mas é uma coisa minha. é uma coisa, assim, um exemplo de como ele sabe jogar muito bem, por exemplo, ele foi contratado pela Apple. Agora ele estava onde antes? Estava na Paramount. Ele sempre varia, né? Ele fica entre a Na antiga Fox, Fox, a acho, e Paramount, tal. mas na maioria das vezes esses, assim, E ele ele é já o que chega mais assim, trabalha. mas assim, quando ele anuncia algo, ele já anuncia tipo duas coisas assim. Tipo, Isso. agora a gente sabe, ano passado não, no ano que lançou, por exemplo, o último duelo que a gente tava falando, foi tipo o último duelo e Gucci no mesmo ano. Isso. Ele já faz, assim, ele sabe, ele tem esse conhecimento, essa esperteza de saber lidar com o estúdio e agora mesmo, assim, esse Napoleão diz aí, né, nos bastidores, que é meio que uma troca que ele falou, beleza, vou fazer esse projeto de continuar o Gladiador 20 anos depois, sei lá, que vai ter o Paul Mescal, vai ter um Uhum. elenco aí, e meio que em troca ele faz esse, que é um projeto meio de estimação dele, né? O Napoleão ele estava Passion querendo fazer Project, né? há muitos anos, né? Então ele é um cara que sabe jogar esse jogo aí. E, assim, graças a Deus financiou o irmão aí por muitos anos, né? Muito tempo. E eles eram muito amigos, né? E tem a Eram, assim, produtora muito dele, né? grudados. Que Scott Free. nada sutilmente se chama Scott Free e a vinheta é um homem Exatamente. virando um pássaro e voando, né? Então, nada Sensacional essa sutil, né? vinheta, né, cara? Nada sutil, né? O que é muito apropriado com um diretor como o Ridley Scott, que é nada sutil, né? Assim, né? Que é a mão tão pesada. Mas eu acho curioso, né? Porque, por exemplo, e ele gosta, né, dessas coisas, desses projetões, né? Assim, desses projetos imensos, né? Maiores que a vida, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa sequência do Gladiador, ele já está há anos pensando em fazer, assim, né? Há anos, né? E agora teve essa oportunidade, né? Por essa troca que você citou, né? E ele gosta desses projetos grandes, essas coisas bem populistas, mesmo, né? Assim, né? E é curioso, né? Que um diretor tão que às vezes é engraçado porque ele vai para os dois extremos, né? Ele é um diretor grandiloquente, mas ao mesmo tempo é um diretor tão às vezes
sóbrio, sabe? Apático, né? E tem essas duas coisas. E é curioso isso, né? E é Então, eu curioso acho que é também. muito que Pode às falar, Vitor. vezes o estilo dele caber assim É, numa coisa assim de, sei lá, por exemplo, a Kazaguchi, que eu acho um filme bem fraco, eu fraquíssimo. percebo essa grande eloquência nele querer novelizar isso, assim, transformar numa dramaturgia essa história que é uma história maluquíssima, né? Se a gente for ver realmente questão de trama, o que que aconteceu realmente ali ao redor da Kazaguchi, a trama de É, assassinato e uma tal. loucura. Mas sei lá, assim, se é perda de interesse, se é uma coisa meio dele de falta de traquejo para lidar com certas coisas, porque parece que ele é uma dessas pessoas também que, tipo, ele tem um filme que ele quer na cabeça dele, e se não funcionou na vida real, dane-se, é o que ele queria. Eu tenho essa impressão, assim, às vezes parece muito isso, né? E o Napoleão, eu acho que ele tem isso também, assim, de. Não sei, já falando do filme, mas assim, o Vamos Napoleão lá. tem isso também, de que eu vejo assim, pô, ele sabe que ele nunca ia conseguir fazer um filme imenso de 5 horas, não sei o que e tal. Não que não sou das pessoas que acham que ser mais longo vai salvar o Napoleão de alguma coisa. Sim, 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 Mas, sim. mas assim, parece que ele ele não quer fazer essa escolha, né? Ele não quer, ele quer tudo. Ele quer que o filme seja o drama do Napoleão, e ao mesmo tempo ele quer que o filme seja essa comédia de costumes, meio Barry Lyndon, assim. Ao mesmo tempo ele quer o épico e ao mesmo tempo ele quer Ao mesmo esses tempo que é o fluxos romance. de romance, de personagem. Então, num filme meio que, tipo, e dá aquela coisa, assim, claro que algumas coisas, né, com mais duração ele salvaria, mas ao mesmo tempo eu vejo, e daí, sei lá, isso talvez seja uma impressão que eu tenha das entrevistas dele, da forma como ele se porta, que ele é meio uma pessoa meio irredutível, assim. Eu não vejo ele Ele é um cortando uma cara cena que totalmente áspero, né? planejou, né? É, É um cara áspero, o Ridley Scott, né? Inclusive, o Ridley Scott, assim, eu acho ele melhor entrevistado que como diretor. Assim, eu gosto muito das entrevistas dele, porque ele é muito ele é sincero, né? ótimo. Ele é muito sincero, assim, em coisa de esses bastidores, coisa de DVD, falando sobre Até quando dele, ele ele é fala muito besteira, sincero. ele é muito engraçado, Ele é assim. muito engraçado, ele tem ao mesmo tempo que ele tem uma grosseria meio de um cavalo, assim, o Ridley Scott, ele também tem essa coisa, uma acidez britânica, sabe, assim, que é muito evidente, sabe, assim, né, uma coisa tipo, e acho que quanto mais velho ele tá ficando, ele tá dando mais o foda-se. Tem uma coisa que eu admiro no Ridley Scott, é que eu acho que ele é meio cringe, no sentido que é essa coisa, né, a gente viu o Martin Scorsese melancólico com a possibilidade, né, da velhice e tudo isso, sabe assim, e pensando sobre isso, sabe assim, e acho que diretores como o Ridley Scott e o Clint olham a morte e falam assim, eu vou vencer vocês, sabe assim, eu não ia pensar em você, eu vou destruir vocês, eu não vou parar, assim, sabe assim, É, e segue esses projetos, assim, sabe assim, e assim como o Clint, ele tem uma coisa de ser um cineasta clássico, né? Assim, e que coloca com tons modernos sobre dele. Logicamente, o Clint é um cara de uma que é zero megalomaníaco, que tem uma sutileza, assim, e uma coisa, e um cuidado, assim, um entendimento humano que o Ridley Scott jamais terá. Mas eles têm um pouco isso de parecido, né? Tipo, vou vencer a morte, sabe? Assim, né? E se colocar como diretor clássico, sabe? e eu não sei como ele é, por exemplo, dirigindo atores, assim, mas assim, parece, é claro que o cinema não é simples assim, mas parece que às vezes é muito aquela coisa de vou ter sorte de um ator que vai junto comigo conceber ou criar um personagem assim e faz toda a diferença assim, né? Por exemplo, sei lá, até coisas mais antigas e mais simples, tipo o que a Sigourney Weaver faz com a Ripley, né? Que é essa coisa meio ao mesmo tempo que ela tem a mesma personalidade daqueles caras, ela tem uma independência própria, tem uma coisa meio da forma como ela como ela se porta, como ela age, mas assim, a gente não percebe, não parece para mim que, nossa, o Hitler imaginou aquilo tudo. Ou o Thelma e Louise, né, que é um grande exemplo de um filme assim que é meio que, sei lá, tanto do Ridley Scott, da história que eles contam, quanto das duas atrizes, assim, que tomam conta do filme para elas, né? Toma conta do filme pra ela, né? Assim, né? Assim, filmes interessantes de Scott, eu acho que eles estão meio suscetíveis a essas coisas que não que não faça diferença. Acho que até ele às vezes ele pode dirigir bem os atores, assim, mas é engraçado assim o jeito que ele lida assim. Tem aquele caos estranho, né, de uns anos atrás, que ele cortou o Kevin Spacey no meio do filme e é isso, assim, É refez o isso. personagem.
Esse caso é engraçado porque ele já queria o Christopher Plummer todo o dinheiro do mundo. Isso. Aí o pessoal, sei lá que era da Paramount ou whatever, eles queriam o Kevin Spacey porque é um nome mais rentável para eles, assim, sabe? E É, aí escolheu o Kevin Spacey, deu aquela treta toda e falou: isso não vai atrapalhar meu filme, eu sempre quis isso, e cortou ele do filme todo, assim, né? Assim, né? O Ridley Scott tem coisas admiráveis, né, cara? Mas assim, já falando do Napoleão, eu acho o seguinte, Vicente, assim, eu queria ter gostado do filme. Eu fui ver o filme com baixa expectativa, porque o Ridley Scott, para mim, é aquilo. Quando ele acerta, é uma surpresa, sabe? Para mim, é um diretor que, assim, os filmes dele, o saldo comum é do mediano pro péssimo, e aí as exceções são os filmes que saem disso, sabe? Então eu fui ver o filme já meio assim, e os trailers eu achei muito ruim, eu achei um tipo comercial da Apple, assim. E o filme é melhor do que eu achava, mas ainda não acho um bom filme, sabe? Porque eu acho que o filme ele é uma sucessão de boas ideias, de esboços interessantes, de partes interessantes, mas que tem esse problema do Ridley Scott. Eles não se unem numa unidade, porque ele é muito apático, a condução dele é muito apática, e ele é muito um tecnocrata, assim, meio obtuso, assim, sabe? Sem querer xingar ele, sabe? Mas uma coisa, tipo, ele não olha para os lados, ele só olha para frente ou para uma direção sem olhar o todo, sabe? Assim. Então eu gosto muito dessa coisa do filme ser uma sátira sombria, e que o Napoleão Bonaparte é um canção todo escroto, sabe? A gente estava comentando que ele é meio Didi dos Trapalhões, né? Porque o filme é uma sucessão de sketches tirando sarro de uma masculinidade dele, e até que haver um podcast e sobre isso, né? Assim, um né? personagem desprezível, assim, né? O Desprezível, Napoleão. né? Muito interessante isso, eu acho a Meio, ideia, né? meio, meio um Bolsonaro, né? O Napoleão do Ridley Scott, né? Assim, uma, É, uma coisa, né? Tipo, do homem patético, né? Que assume uma posição de poder, sabe? Assim, né? Só que no caso do Napoleão, pelo menos ele era inteligente, né? Assim, não era é, o Bolsonaro, né? Assim, né? Mas acho que o filme tem muito disso, né? De tirar sarro dessas pessoas, dessas figuras de poder, que é uma coisa que o Ridley Scott faz geralmente, né? Se você pensar no Todo o Dinheiro do Mundo, né? Se você pensar no próprio Último Duelo, que é um filme muito crítico, uma ideia de masculinidade, né? Que o personagem do Matt Damon é um homem muito patético, né, na sua brutalidade animalesca, né, e tem tudo isso. Eu acho que é um filme muito... Na Casa Gucci, que é um filme todo de sátira e tal, tudo isso, né, ele tem essa coisa de tirar um pouco... Os duelistas, né, que eu acho que o filme tem essa coisa da masculinidade tóxica, né? Eu acho que ele tem um pouco isso, sabe? Assim, ele é um diretor que busca o excesso, né? Então, sei lá, no Grande Duelo tem o Ben Affleck, que é o libertino, chega com as prostitutas e não sei o quê. No Todo Dinheiro do Mundo tem as várias amantes do Christopher Plummer. E aqui é um filme que o Napoleão é essa figura de excesso, né? Um cara que fica fazendo briga de comida com a Josefine, né? Que tem o cara como um animal e tudo isso, que é uma criança mimada, né? Que só falta chorar, sabe? Assim, como ele tá falando, né? O cara foge do parlamento para não ser assassinado, tipo numa cena de Trapalhões, sabe? realmente, ele é meio. E aquela coisa, tem esse filme, né, que é o filme do Napoleão Bonaparte, como essa pessoa patética, assim, essa pessoa ridícula, mas ao mesmo tempo ele quer, né, o filme da história da França, né? Então ele vai tão longe quanto ele pode ir, assim. Eu acho que até ele tem essa pretensão. Aliás, é irônico isso, né? Porque ele ah, fala mal dos fiscais de história enquanto ele É. tem essa pretensão quase De, documental, né? de cobrir a vida toda dele, né? De botar letreiros no filme inteiro Cobrir falando, a vida né? As dele, de falar. datas. E isso, coloca os textos para dizer, não, esse é o fulano de tal, Robespierre, não sei das quantas, na convenção do ano tal. É. Ele é muito isso, assim, e eu acho que, assim, eu concordo contigo, eu acho que tem pedaços ali muito bons, assim. Então eu acho que o filme do estrategista militar que tem no meio disso, ele é muito foda, assim, as cenas de batalha, eu acho que Tô todas elas incríveis. têm algo, São assim, incríveis. as mais longas até as mais curtas, todas elas têm algo ali, assim, tipo, aquela invasão no forte no início, eu acho sensacional a São ideia, incríveis. assim, e a brutalidade, né, o cavalo que leva um tiro de canhão no peito, assim, eu acho muito foda isso. E mas assim, ao contrário de você que não gostou, pra mim, eu gostei, não muito, assim, eu acho que a gente até tá bem próximo, assim, nas notas Sim. talvez isso fique mais claro, assim, mas assim, acho que eu gosto do personagem, tanto dessa concepção dele como uma pessoa ridícula, quanto da atuação Ah, eu do gostei também. Do Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix, que eu acho que é Gostei. uma coisa que, pra mim, é uma coisa que mantém o filme em pé, assim,
E é o que, para mim, me deixou com aquela, pelo menos, se não uma empolgação, uma curiosidade para ver se um dia ele vai lançar essa Eu acho versão de assim, 4 horas sem querer aí. te interromper, Vicente, eu acho que é fato que, assim, que o filme, de algum jeito, vai se beneficiar com essa versão, assim, ao meu ver. Porque eu acho, assim, eu não acho que automaticamente vai virar um filme bom por causa disso, porque eu acho que o filme tem problemas assim, que podem ir muito além disso, mas eu acho o Uhum. seguinte, pelo menos vai dar um respiro pro filme, porque eu sinto que é um filme que tantos, que é tão É, corrido e que as coisas acontecem de forma tão abrupta, assim, que pelo menos vai dar um respiro pro filme sentir certas coisas, sentir certos desenvolvimentos, assim, por mais que ele também possa ficar só nessa coisa de ai, mas só mais detalhes históricos. não, mas eu concordo contigo. Acho que ele vai dar um respiro, ele vai inevitavelmente melhorar algumas coisas, né? Embora outras eu já, sei lá, por exemplo, eu não sei se ele consegue bem o que ele quer da relação dos dois. Acho que isso é Não, uma fraqueza do filme. não. Cada hora é uma coisa, inclusive, assim. É, e embora seja interessante, embora ela até funcione, embora assim, eu acho que não tanto quanto ele, mas ela até funciona, então é uma coisa meio, sei lá, o que que ele quer dessa relação dos dois, ao mesmo tempo, o que que ele quer da imagem que ele quer do Napoleão, apesar de que eu gosto dessa evolução, assim, dele meio que desinteressado, e uma coisa que eu gosto que ele põe em xeque essa coisa, ele é um grande estrategista militar, infalível, não sei o quê, é como mais e mais a gente vai percebendo que ele foi um grande estrategista militar, né? Que até em vida ele já deixou esse meio que no passado, assim, né? Que o mundo evoluiu ao redor dele, Aham. que tem pessoas tão boas quanto ele, né? Tipo o General Wellington lá, o Major, sei lá qual que é o cargo do cara que derrotou ele em Waterloo. E ele meio que não tá sabendo lidar com isso. E ele não sabe, e ele tá, tipo, talvez um cara que tão descolado da sociedade, uma ideia que eu tive sobre o filme é isso, é tão descolado da sociedade que quando a sociedade muda, ele não acompanha, tanto no sentido de É, tem isso também, relações, tem essa sensação. tanto no sentido de relações e tal, quanto nessa coisa da batalha, né? Tipo, ele não percebe que o mundo evoluiu, que as pessoas têm também grandes estrategistas. E eu acho que a cena-chave para mim nisso que eu gosto, assim, é a cena da Rússia, né? Que ele invade a Rússia lá e eles queimam, né? Ele não tá preparado para esse tipo de coisa, para esse tipo de brutalidade. É tipo como se alguém estivesse jogando fora das regras, né? E Uhum. daí isso atinge ele. Então acho que são cenas boas, assim. E a parte cômica eu também gosto, assim, de como ele ridiculariza o Napoleão, de como ele é, né? É fácil, né? É um personagem ridicularizado pela própria história, né? Essa coisa meio, ele é muito caricato e tal, né? Sim, sim, O, sim. o Napoleão Bonaparte da vida real, não do filme, né? O que a gente tem da imagem dele é aquela coisa, o cara meio baixinho, da Córcega, que virou imperador, mas era um egocêntrico, então acho que eles jogam bem com isso, assim, sei lá, em cenas minúsculas, assim, por exemplo, tem uma cena no Egito que eu gosto, que ele sobe para tocar uma múmia e a múmia meio que rejeita ele, né, sei lá, porque ele move o ar ali dentro do sarcófago e a múmia se move, então parece que até essa múmia morta há 1000 anos não quer saber do Napoleão, então tem umas coisas assim engraçadas, a cena que ele quase é morto no Congresso, né, que ele sai correndo, que você falou que é igual o Didi, realmente lembra muito, então acho que tem isso, assim, mas eu concordo com todas as críticas, assim, até uma coisa que eu tava meio emburrado com as críticas, assim, lendo depois que eu vi o filme, mas não dá para discordar, eu acho que todos é válido, assim, falar de como é um filme inflado, de como é um filme meio desinteressante pode ser meio desinteressante para algumas pessoas, de como ele soa como uma aula de história, mas quando eu escrevi hoje, eu escrevi meio assim, sabe aquelas críticas que você escreve meio que tentando se justificar, assim, de tipo, Uhum. assim, tipo, tá, eu entendo, eu vejo todo esse lado, mas no final, pra mim, eu me aproximei pelo menos desse personagem, pelo Ah, menos da perfeito. criação dele, Teve assim. algo, aquilo, né? Teve algo que brilhou pra você, sabe assim? Pode, alguma Às coisa te vezes esses pegou. filmes, assim, mais próximos de não serem nem uma tragédia, nem um filmaço, quando eles ficam mais nesse meio termo, às vezes quem vai gostar e quem não vai gostar porque se prende a algo, né? Então é muito Aham, aham, relativo, aham. assim, né? Com A gente não certeza, com falou da certeza. fotografia, né? Que foi a principal crítica Ah, dele. sim, isso é um assunto à parte, né? Isso é um assunto à parte, assim. Mas antes de falar da fotografia, que isso aí acho que vai render muito, cara. Eu acho que, assim, o filme... É que, assim, eu vejo tudo isso que você está falando, acho que ele tem boas ideias, tem boas coisas,
Só que para mim, Vincent, diferente de você, eu queria ter me divertido com ele, ou ficado mais interessado nele. Porque eu achei um filme muito maçante, mesmo assim, muito maçante. E aí, pontualmente, eu vi uma coisa que eu gostava no filme. Aí eu meio que, assim, voltava o interesse no filme, sabe? Assim, eu acho que a melhor coisa do filme para mim é o que você falou das cenas da batalha, assim, eu acho cenas muito bem decupadas, muito bem feitas, até pela brutalidade, a violência quase insana das cenas, assim, de como elas são filmadas de um jeito muito vigoroso. Eu acho que todo o tesão que o Scott não tem para filmar o resto do filme, a coerência que ele não tem para filmar o resto do filme, ele tem para decupar essas cenas de batalha, pensar nas cenas de batalha e executar as cenas de batalha. Assim. Acho que, independente do que você pense dele, é fato para mim que ele é um dos melhores diretores de cena de batalhas que eu já vi. Assim, que existem, assim, sabe? Ele consegue fazer isso muito bem, você vê que ele tem um interesse de fato, assim, nisso. Eu até tava zoando com você, que pra mim o Scott podia fazer um filme que fosse um filme mudo, só com É, cenas de batalha e uma sequência de batalha, tipo Memórias de um Seguidor de Louras, dos Hugo Bersani, sabe? Só isso. ainda mais nesse caso do Napoleão, né? Que são batalhas, sei lá, estudadas até hoje, É. batalhas que usavam do terreno, né? E do que acontece ao redor, assim, tipo, que são estudadas historiograficamente e militarmente. Então, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou dele, assim, de ser um cara meio interessado por essas coisas. Tipo, ele enxerga a batalha visualmente, ele enxerga a batalha cinematograficamente, e como ela pode ser demonstrada. Eu acho que é por isso que faz diferença, né? Que Faz daí demais. quando ele chega para um momento de politicagem ali, ele não consegue lidar, assim, meio que passa burocraticamente, mas ao mesmo tempo ele não tem a coragem ou a sensibilidade, talvez, de falar, não, se não me interessa, eu vou cortar isso no meu filme, né? Talvez isso Ou salvasse o dar filme. atenção para isso, né? Eu vou dar atenção, porque eu acho que ele dá muita atenção nos filmes dele, dramaturgia, né? Assim, ele dá muita atenção, É, né? Pra historinha, ele dá, assim, né? E acho que às vezes ele é contraditório, porque por mais que ele goste de lidar com. Isso tá na carreira inteira dele. Ele gosta de lidar com a caricatura e com o estereótipo. Até eu tava achando engraçado, porque sempre que sai um filme mais engraçado que ele Scott, o pessoal fala, tipo, ah, que surpresa que ele só fazendo uma comédia. Só que, tipo, tem humor no cinema dele desde sempre, só que eu acho que é um humor muito áspero. E por isso que as pessoas ficam uhum. chocadas, sabe? Ele é muito seco, mas sempre tem essa coisa da, Meio da Fincher, comédia, assim, assim. né? Ele é bem. Ele lembra nesse sentido, sabe? Ele tem esse humor meio dodói, né? Como, Uhum. como disse o Felipe Furtado sobre o Fincher, ele tem um pouco disso, sabe? Esse humor dodói, eu acho, assim, sabe? Assim, e, pô, tipo, o Dynamite é uma comédia, sabe? Assim, o Nicolas Cage, sabe? Ele tem humor, assim, né? Só que é esse humor seco dele, porque é um diretor seco, né? E não tem problema ser um diretor seco, como vários diretores secos. Mas o problema, eu acho que é isso, porque ao mesmo tempo que ele tem essa coisa da caricatura, do estereótipo, ele trata essa caricatura e estereótipo de um jeito muito solene, Uhum. sabe? De um jeito muito autoimposto, de uma importância, sabe? Assim, que fica artificial E é para mim, engraçado sabe? que, Assim. assim, não querendo ficar comparando, né? Porque não Uhum. já morreu e tudo, mas o Tony parecia que era o contrário, né? Que era o cara mais É, bem-humorado pra lidar com temas sérios, isso. assim, possível. Os filmes do Tony eram muito fluidos, existe um prazer evidente em filmar aqueles universos e debochar dos universos que ele olhava, das situações que ele passeava. Respirava, eu só respiro, né? O do Ridley Scott, eu acho que tem uma coisa um peso, que eu acho que às vezes é sufocante pra mim, sabe? Assim, parece que ele tá sufocado no filme, parece que ele tá. É isso, sabe? Assim, uma puta direção de arte, figurinos, assim, muito bem pensados, uma caracterização e uma ambientação muito grande, uma escala, que eu acho que por isso ele tem também um nome muito grande, porque é um diretor que investe muito na Uhum. escala e para muita gente só fica a escala, sabe assim? Mas na forma de traduzir isso, a encenação é quase protocolar, sabe? Assim, a coisa, sabe? Assim, é isso que me pega no Napoleão, porque eu sinto que esse épico político que ele faz, o humor que ele faz, entra numa uma coisa de sketch, sabe? Sketch solta do filme, sabe? Assim, pô, a Josefine tem uma hora que ela é esquecida Uhum. pelo filme, sabe? Assim, e tem horas que ele vai para um lado melancólico, um lado romântico, que contradiz aquele lado farsesco que ele estava falando, sabe? Assim, não é como se ele estivesse contrapondo as coisas para mim, sabe? É como se o filme estivesse se contradizendo mesmo, sabe? E acho que tudo nele é muito morno para mim, sabe? Assim, parece que ele não tem. Ele só tá contando aquela história porque eu quero contar a história do Napoleão Bonaparte. Eu vou contar o que aconteceu com ele, as ações da vida dele, sabe? Mas é tudo muito, assim, tipo assim, E não tem parece problema ser que distanciado, sabe? alguém Mas tá mandando nele, né? Engraçado isso, é, né? Tipo, exatamente, exatamente, exatamente. tipo, ai, agora eu vou.
Agora tem uma cena que eu não gosto, mas eu tenho que dirigir. Daí daqui a pouco eu volto com uma cena que eu gosto. Daí tem a cena da batalha de Exato. Waterloo. Só que daí É vai parte acabando a dele mesmo. batalha, vai ficando aquela coisa meio melancólica de tipo, ah, eu vou ter que filmar ele no exílio. Sabe, uma coisa É, assim, exato. Protocolar, né? curioso. Eu acho que ele tem essa coisa da protocolação no cinema dele. E assim, eu acho que ser distanciado pode ser um método narrativo, assim, um método de encenação. Só que eu acho que no caso dele, ele é distanciado das obras dele porque não consegue uma conexão com os filmes dele, sabe, no todo, às vezes, sabe? Ele não consegue criar uma relação com o cinema dele, sabe? Ele cria uma relação com coisa específica. Eu acho que ele está muito mais interessado na feitura do que transmitir essa feitura, às vezes, sabe? Assim. Então acho que às vezes o Ridley Scott, ele não consegue se conectar comigo por causa disso, sabe? Porque eu acho meio óbvio, sabe? Gosto da comédia do filme, mas acho que tem uma parte, assim, que é tantas vezes a repetição do Joaquin Phoenix. E tá bem no filme, apesar de estar longe de estar numa das melhores atuações dele. Eu fiquei até feliz de ver o Joaquin Phoenix bem no filme, porque Porque a última vez que eu tinha visto ele em algum filme foi no Bom Tem Medo. Eu acho ele péssimo no Bom Tem Medo. E o Joaquin Phoenix é um dos meus atores favoritos. Eu amo ele, acho ele um gênio. Então foi bom ele ver ele retomando assim. eu sou Não vi, isso. não vi. Eu acho que, graças a Deus, pra você. E aí, acho que ele deita e rola, sabe? Nessa coisa patética, essa animalesca que o personagem tem. E até gostei da Vanessa Kirby de Josephine. Acho ela muito bem. Acho que ela transmite uma sensualidade, uma química com a Joaquin Phoenix, sabe? Assim. Só que é isso, é uma personagem com toda mal acabada, sabe? Assim, que é toda mal organizada. E aí, tem uma coisa que também me tirou muito do filme, que é a fotografia, sabe, do Darius Waskin, assim, sabe, assim, que aí eu acho horrendo, Vincent, assim, horrendo De mesmo, certa forma, até sabota a direção de arte e tudo que o filme tem, né? sim, exatamente, porque é aquilo, né, o que o nosso amigo Vitor Russo falou, né, o sangue não é o sangue, é um sangue que parece um vinho de tão cinza, né, só que a coisa cinza e laranja, é só isso, e tipo, eu concordo com você que essa coisa os filmes coloridos versus os filmes escuros pode ser uma dicotomia falsa e só um atalho crítico, sabe? Eu concordo totalmente com você, sabe? Assim, eu acho que, pô, tem filmes escuros, frios, cinzas, desaturados e sem cor, que são filmes maravilhosos. Por exemplo, a gente vai gravar hoje um podcast sobre Minority Report, que é um filme desaturado. Só que é um filme lindíssimo pela forma de usar a luz para deixar as cores frias, para deixar a escuridão, para deixar a falta de cor, para deixar o cinza caprichado e interessante visualmente, bonito visualmente, para deixar a dessaturação bonita visualmente, que é a mesma coisa que rola no Resgate do Soldado. Os filmes já que a gente citou ele aqui, os filmes do Clint, cara, são filmes escuros, são filmes que tem essa coisa do cinza com azul, mas eles conseguem usar isso de um jeito muito imaginativo, sabe? De um jeito muito, muito forte, de um jeito muito bonito, sabe? De um jeito que compreende o mundo que aquele personagem vive, o mundo Uma soturno e coisa sombrio assim, que eles vivem. não é só por causa dessa Fincher, coisa do que virou um atalho pra mim, que eu fiquei um pouco assim, mas também porque, sei lá, nem nesse filme eu acho que a fotografia é o principal problema, sabe? Então eu acho que às vezes vira acho que é um forte. alvo fácil, assim, né? O problema é o todo, né? É o conjunto, assim. Sim, Mas sim, eu, sim, mas eu sim. concordo, assim, mas dito isso, eu acho que realmente, pra mim, eu meio que ignorei, assim, eu falei, tipo, em certo momento do filme eu simplesmente aceitei, tipo, tá, beleza, o filme é assim, né? E pronto, assim, ele fui lidar com o filme de outras formas, então meio que pro final eu tava esquecendo disso, assim, dessa coisa da fotografia. E, e também aquilo que eu disse, e daí, tipo, por isso talvez não tenha me atrapalhado tanto, mas assim, eu concordo, assim, porque quando eu começo a pensar no capricho que o filme tem em cenário, em criação, nas cenas da batalha mesmo, assim, como a gente vê, assim, é uma coisa meio é lindo, mas ao mesmo tempo podia ser mais. A gente podia estar mais ali dentro, né? Podia ser mais vivo, né? Por exemplo, o que ele faz em Cruzada, por exemplo, é muito mais. E o Ridley Scott ele sempre foi um diretor monocromático e que E é gosta de uma engraçado. coisa soturna, né? Mas os É, filmes dele eram. Muito melhores fotografados e iluminados, geralmente, por mais que sofressem desses males que a gente falou, da apatia da encenação ou da narrativa, do que os filmes são agora, que parece que eles são muitas vezes fotografados e iluminados
de qualquer jeito, ou de um jeito que é tão morno quanto a mão do Ridley Scott. Do que quando ele fez a parceria com o Darius, assim, sabe? O último duelo, por exemplo, que eu nem sei se é o mesmo diretor, acho que é, né? O mesmo É diretor um de diretor de fotografia. fotografia, né? Um dos melhores Ele trabalhos também é dele. soturno, também cinza, mas ele tem uma cor ali, ele tem uma brincadeira com luz e com. E para mostrar a sujeira daquele lugar urbano da É. França medieval, assim, que eu Eu acho acho muito que interessante, né? é uma coisa, tipo, a brutalidade também tá na fotografia, é uma brutalidade muito evidente, né? Assim, E um não é outro filme. escondida como é aqui. E um outro filme que muita gente, esse aqui muita gente não gosta, assim, mas eu gosto, apesar do final, assim, que é o Alien Covenant. Tem que rever esse. Depois do Conselho do Crime, reverei esse aí, pra ver se presta. Eu acho que ele tem, assim, também um uso muito bonito dessa fotografia desaturada e dessa falta de luz e tal, porque também ele está lidando, assim, com uma ruína, né, com um cemitério do tamanho de um planeta, né, de alguma forma. Então, acho que ele é muito bonito, assim, e daí eu acho que aquilo cabe perfeitamente no cenário, assim. Aqui até a forma como ele apresenta o filme, ela é meio contraditória. Ele tem uma fotografia assim, né? Porque ele apresenta o filme meio aquela França em ebulição, né? Aquela, tipo, é um país que está mudando toda hora, que não sabe se vai ser uma república, que não sabe se vai ser um império e tal, e ele filma tudo de um jeito meio afastado, assim, meio Sim. com essa névoa, Padronizado, né? né? Padronizado, né? São cores muito padronizadas, né? Opaco, né? É só um banho de cores frias jogadas no filme, filtros, sem um tratamento de imagem específico, com isso mesmo, como usa isso. Tudo é só jogado, sem graça e mecânico. Sabe? Não tem imaginação É talvez por isso que as nenhuma. cenas de batalha chamem a atenção também, né? Porque elas estão Isso ali tem uma fora desse verdade, né? cenário. Isso. Exatamente, elas são abertas, tem tudo isso, tem esse bom uso do senso de escala que o Ridley Scott domina, né? Porque assim, eu achei muito sem graça mesmo, assim, eu acho que o Darius e o Ridley Scott, né, eles acabam se mesclando essa irregularidade, sabe? Assim, então acaba Uhum. que é um casamento, sabe? Então, em alguns projetos tem um entendimento muito bom de imagem que consegue superar isso, em outros cai nessa coisa, tipo o Kazaguchi também, do cara fazer uma farsa, nossa, minha farsa de um todo, assim, e ficar um filme farsesco, todo assim, morto visualmente, né? Ou então quando você tem um filme tipo O Torno de Ouro do Mundo. Que é um filme todo opaco visualmente. Então acho que acaba se fazendo isso. Acho que isso acaba sabotando muito o filme, né? Acaba dialogando muito com esses outros problemas que o filme tem. Eu acho que assim, o pessoal, né, cada um, né? Mas acho que com tantas coisas, o pessoal se pegar em questões históricas para reclamar do filme, em É. preciosismos, assim, eu acho uma besteira gigante, assim, sabe? Até simpatizo com o Ridley Scott por ele cagar totalmente para isso e o que é o filme que ele quer fazer e, tipo, se o que for legal para ele fazer, faça, entendeu? Sabe? Independente se isso é fiel ou não, sabe? Tem filmes que são totalmente fiéis à história e são um lixo. Tem filmes que são totalmente irreais com a história real e são maravilhosos, sabe? Assim, acho que o problema do filme não é tomar liberdade nesse sentido, sabe? Eu acho que o problema do filme tipo, é que as liberdades que ele toma, como história mesmo, como narrativa, são sem graça, mas são sem graça como cinema, não são sem graças como, sei lá, são sem graça como um livro de história, uma aula de história. Eu acho que pode cagar para isso totalmente de boas. E não é como se não tivesse material sobre Napoleão, né? Também Só tem do mil né? documentário, minissérie, tem um filme do Abel Gance, que inclusive é o clássico que eu nunca vi. Tem muita Abel. coisa, né? Exatamente, Vicente. Você tem mais alguma coisa para falar sobre Napoleão? Não, cara, acho que é isso, assim, no geral, acho que até a gente tá com uma visão até um pouco próxima do filme, mas como eu falei ali antes, eu acabei me apegando, assim, ao É. personagem e a forma como ele evolui dentro do filme. E talvez também por eu ter essa relação maior com o Ridley, assim, tenha Mas, eu digamos passe um assim. pano, assim, de alguma coisa, de um jeito. Não, com certeza, não que é normal. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, acho que a gente concorda totalmente sobre o filme, né? Ambos, só que eu acho que os defeitos dele, né, faltaram menos a você. Assim, os defeitos dele faltaram mais para mim, né? Assim, né? E aí as qualidades que poderiam ter uma coisa mais suportável para mim não foram bastante, assim, sabe? Eu fiquei mais entediado. Mas é bem isso que você falou. E agora a gente vai terminar com uma nota do filme, né, em nosso top 5 filmes do Ridley Scott, que talvez seja um dos diretores mais fáceis do mundo de fazer top 5. Mas é isso, Vincent.
Qual que é a sua nota pro Napoleão? Eu dou três estrelas. Esse também tá bem próximo, vou dar 2,5, assim. Não é um filme ruim, de forma nenhuma, mas é um filme fraco, assim, pra mim. Bem fraco, assim, é assistível. Longe são dos piores filmes do Ridley Scott, tem coisa muito pior que esse filme. Hannibal, pra mim, é um dos piores filmes que um diretor grande já fez, assim, É acho péssimo, né? Eu fui detestável. rever, nossa. Horrível, 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 Apesar de ser horrível. extremamente divertida a cena Do Rei dele Liotta, com né? o Ray Liotta comendo o próprio cérebro. É Mas é engraçado realmente. que tem gente falando Sabe? que o Napoleão é um humor involuntário, e não é. Eu acho que o humor, como a É. gente falou, é um humor muito pensado, mas essa cena é um humor involuntário total, né? Engraçado isso. O engraçado que o Hannibal até vi recentemente e eu lembrei muito do Chamas da Vingança, porque parece que ele tá tentando emular alguma coisa parecida ali do Tony, assim, falhando, né? Mas assim, Ao mesmo tempo que eles são muito diferentes, né? Os dois têm uma coisa de eles têm uns radicalizar ecos, né? essa imagem, né? Tem uns ecos, né? Assim, os dois têm essa coisa, né? Só que eu acho que os dois fazem isso de lados muito diferentes, sabe? Talvez a maioria das vezes quando o Ridley Scott tenta ser mais tipo assim, abertamente radical como o irmão é, ele não consegue lidar tão bem com isso, assim, né? É engraçado isso, né? Não consegue ser tão caloroso quanto o irmão é. Porque acho que é isso, né? Enquanto um irmão é o diretor tipo do calor humano, né, o Ridley é o diretor da distância máxima, né, assim, né, e aí se isso é superficial ou não, aí vai de cada um muito, assim, né. Mas assim, Vicente, você não se importa, posso começar meu top aqui? Pode. Então, meu quinto lugar vai ser Thelma e Louise, filme mais diferente do Ridley Scott, mas que tem essa busca dele pela simpatia ao feminismo e, por que não, até uma simpatia ao feminismo mesmo, né? Que eu acho que perpassa a obra toda dele, né? Tem a Sarah Davis em atuações incríveis mesmo, né? Tem um lado paisagista do filme que é lindíssimo, né? Diferente desse filme aqui, cores muito vibrantes, né? Assim, né? Um filme muito estilizado, né? O que eu acho que compartilha com o irmão dele, que eles fazem filmes muito estilizados, mas que levam essa estilização de um modo muito diferente. Eu acho que, tal qual o Perdido em Marte, que é um filme que eu gosto muito também, mas não entraria num top 5, ou um American Gangster, que eu também gosto muito, ou até o Conselho do Crime, né? Eu acho que o fato dele estar muito interessado pelo texto do roteirista que ele trabalha e colabora, que é a Kelly Curry, né? Que ia dirigir o filme e acabou Faz passando pelo diferença, né? Ridley Scott, faz diferença, porque ele está interessado pelo texto dela, assim, claramente, né? E isso faz que os melhores impulsos dele apareçam. O Ridley Scott o Ridley Scott ele não é esses diretores, tipo o Clint, o Altman, o John Ford, que, tipo, eles pegam o roteiro e transformam o roteiro, mas eu acho que é um diretor que ou consegue pegar um material que vai deixar ele muito inspirado criativamente, e essa inspiração vai contribuir para que ele consiga uma organicidade e saltos criativos mais vivos, que são muito raros na sua carreira, ou então ele vai se juntar com colaboradores que como eu falei, segurarem as piores tendências dele, sabe? Assim. Então eu acho que é um dos melhores filmes dele. O outro filme dele, que é um filme subestimadíssimo, um dos filmes mais subestimados dos anos 70, que eu adoro, que é Os Duelistas, né? Eu acho que tem essa coisa seca, essa coisa do cuidado do ambiente, essa coisa do estudo de masculinidade, cenas de batalha, de combate incríveis mesmo, assim, atuações maravilhosas do Harvey Keitel e do Kate Carradine fazendo soldados da época napoleônica, né, soldados napoleônicos, então foi, conversa muito bem com o Napoleão, né, e que tem esse cast inusitado do Kate Carradine e do Harvey Keitel, que são muito americanos, fazendo franceses, que já mostra um pouco a preço do Ridley Scott por essa coisa da verossimilhança histórica, mas de como ele consegue usar isso a favor do filme. Então, é um filme lindíssimo, de uma imaginação e das coisas da contenção dramática, que eu acho que leva isso ao máximo do cinema, sabe? Assim, Eu tem nunca vi esse terceiro. filme. Não, incrível. Você vai amar, você vai amar. Vai ser um dos seus favoritos dele, eu tenho certeza disso. Você vai amar, eu tenho certeza, assim. Eu gostaria de dinheiro nisso, assim. Em terceiro lugar, o Blade Runner, que é essa coisa, que eu acho que onde o olhar estético e o olhar técnico do Ridley Scott se casam totalmente nessa criação de mundos e nessa construção de mundos que ele consegue fazer aqui, tendo um prazer imenso em como ele orquestra e organiza e filma esse mundo. Algo que é muito presente nos três primeiros filmes dele e que depois
vai ficar cada vez mais raro na carreira. Realmente já dá para ver esse fascínio nele em qualquer versão, por melhores ou piores que elas sejam entre si, sabe? E que tem essa coisa que eu acho que ele consegue conectar os personagens pela frieza. Eu acho que o que é uma coisa que ele não consegue em vários filmes dele, sabe? Que aí ele consegue. Então, o embate do personagem do Harrison Ford, o personagem do Rutger Hauer, com, eu acho, um grande elenco ao redor deles, assim, fica muito bem delimitado por causa disso, né? E, em segundo lugar, a versão do diretor de Cruzada, Kingdom Heaven, que consegue criar um épico poético que é a coisa mais perto do Cecil B. DeMille e do David Lean que o Ridley Scott já fez, sabe? Assim, de ser um épico reflexivo sobre o papel da fé e da religião, e é um filme que ao mesmo tempo é brutal, carnal e visceral, mas também é um filme todo meditativo, sabe? Assim, que tem imagens belíssimas. Em primeiro lugar, não tem como não ser o Alien, uma das melhores ficções científicas de todos os tempos, assim, né? E acho que onde todo mundo dá o melhor de si para o filme ser essa coisa que ele é. Seu top 5. Bom, até bem parecido, assim, muitos filmes similares, Não tem como fugir, eu mas, falo. Não tem como fugir. mas eu coloco no meu quinto lugar o Gladiador, que é um filme que eu gostava muito, eu revi depois de um tempo, gosto ainda, eu É um acho bom filme, é um que bom filme. ele consegue algo que ele não consegue tanto em Napoleão, assim, que é essa coisa de ser um filme sobre um personagem, ao mesmo tempo ser um filme sobre uma época, e onde todas as coisas se encaixam muito melhor do que aqui. Eu acho que é um exemplo, assim, se a gente for comparar o Gladiador com algum outro épico dele, eu acho que o Napoleão com algum outro épico dele, eu acho que o Gladiador é o caminho para a gente ver que o filme poderia mais ser, né, um lado mais... Apesar de ter uns ruídos, acho que tem umas coisas assim no filme, mas eu gosto E os muito, assim, é dois um têm filme... o Joaquim Fênix, né? Fazendo um rei É, insano, né? Assim. Eu exatamente. gosto muito. Uma coisa que eu mais gosto do Gladiador, assim, que eu ressalvo do filme, uma coisa que eu mais gosto dele é a parte espiritual do filme, sabe? Como ele mostra Hum. essa coisa espiritual pela imagem, pelo tratamento, por exemplo, do Russell Crowe. O Russell Crowe tá ótimo, pra mim, um papel ótimo dele. Ah, Em quarto lugar, American Gangster, que eu adoro, assim, demais. é um filme que eu gostei muito quando eu vi, eu revendo, gostei muito, e é um gênero que eu sempre me interessei, que, né, essa coisa de filme de máfia, de gangsterismo e tal, e é muito específico, claro, por ser um gangster negro, né, que é uma coisa que a gente vê raramente, mas ao mesmo tempo ele tem algo ali no retrato da América daquela época e do que aquilo significa. E, pô, o Denzel, né, é muito foda, né? É Sensacional. magnético, Incrível, assim. incrível, incrível. E ouçam também o disco American Gangster do Jay-Z. Incrível. E, e o terceiro eu coloquei o Cruzado também, versão estendida, que eu acho que você já falou, assim, é o auge que ele chega nesse tipo de épico, assim, pra mim não tem muito o que falar, assim. É um filme que é bonito, assim, de tantas formas diferentes, então, muito bom mesmo. Ah, o segundo lugar eu coloquei Alien, o Oitavo Passageiro, que é perfeito pra mim, uma das melhores ficções científicas já feitas. Eu gosto de todo, maior ou menor grau de quase todos os filmes da franquia Alien, assim, até o primeiro Alien vs Predador eu gosto, mas eu acho que esse aqui ele é muito especial para mim porque ele é muito diminuto, assim, muito fechado em si mesmo, ele é minimalista de algumas formas, eu acho que ele é assustador por causa disso, assim, também incrível mesmo. Em primeiro, Blade Runner, que para mim é tudo que qualquer filme de, sei lá, desse tipo de universo futurista quer ser, assim, tudo que qualquer filme noir quer ser, quer trazer essa ambiguidade, trazer a tecnologia, e uma adaptação também, né, de um livro do Philip K. Dick e tal, a gente até vai gravar aí um Sábado Sem Legenda sobre Minority Report, eu acho que É são filmes que se verdade. aproximam, né, de alguma forma, assim, mas Totalmente. pra mim é perfeito, assim, e eu nem odeio a versão
2049 aí, mas Não, gosto bem, coitado. mas não chega aos pés, né? Não chega aos pés, né? É, Não chega aos pés. Não tem como, não tem como. Pô, Vicente, muito bom os tops, né? Se eu tivesse que fazer alguma menção honrosa, seria o American Gangster, mesmo falou, e o Perdido em Marte, né? Que são outros filmes do Ridley Scott que eu uhum. gosto bem, né? Que eu gosto bem. Acho que são filmes que fluem dele, né? Os outros filmes eu gosto, tal, dele. Tem outros filmes dele que eu gosto, tal, além desses, mas todos os outros eu vejo Você já ressalvas, tal. viu aquele 1492? Que esse parece Vi, bem. eu vi uma vez, eu achei um filme, assim, eu achei um filme interessante, principalmente visualmente, mas todo meio mal organizado, sabe, Uhum. assim, eu achei meio isso, sabe, assim. Mas eu não acho ruim, não, assim, acho interessante, assim. Dos filmes que eu vi que achei medianos do Ridley Scott, pra mim é o melhor deles, assim. Mas vale rever, quem sabe ele cresça. O Conselho do Crime Uma, cresceu bem a revisão. uma menção honrosa que eu queria dar é Os Vigaristas, que eu acho bem divertido, Ah, bem legal, divertido, assim. divertido, divertido, divertido. Um filme solto do Ridley Scott também, né? Aham, ótimo elenco, assim. Filme de sábado à noite no SBT. É verdade, um filme bem de elenco mesmo, assim, né? Onde ele é mais um executor, assim, mais um executor que não atrapalha, digamos assim. É bem É, interessante mesmo. É interessante. E aí, Vicente, de novo, assim, foi um prazer receber você aqui. O papo foi excelente, assim. E queria que você dissesse as suas redes novamente, onde a gente pode encontrar você. como eu falei, é Coquetel Kuleshov, e daí tem o site, tem Instagram, Twitter, Letterboxd, TikTok, procura por Vincent Kuleshov ou Coquetel Kuleshov que vai me encontrar lá. Vai ter o link aí, né, no YouTube também. Com certeza, com certeza. E bem, como eu falei, se você está assistindo o vídeo até agora, no seu canal, curtindo no like, ativar a notificação, comentar embaixo, nas minhas redes sociais vão estar aqui, comentar o vídeo nas suas redes sociais. É isso, gente. Falou, até mais. Tchau. Tchau.